Agradecemos mais uma vez pelas palavras do irmão Félix, pela disposição dele. Nós vemos que ele tem dificuldade, né? Não é que nem primeiro, quando naqueles tempos, 100 anos, não é pouco, né? Ele sempre falava que ele estava com a mala arrumada, mas nunca ele acaba de arrumar essa mala. Sempre estava faltando alguma coisa. Então ele deve esquecer dessa mala e deixa, porque toda vez que perguntava para ele, estou com a mala arrumada, está com a mala arrumada, mas ele não viaja. Então esquece da mala, irmão Félix. O senhor esquece da mala e pronto, e deixe ela de lado. Esquece que o senhor tem essa mala aí para arrumar, que Deus sabe o dia todo. E vou então entrar no assunto da salvação, porque a necessidade maior que as pessoas têm, que a humanidade precisa, é da salvação da alma. Porque o corpo ele vai, um dia vai acabando cada vez mais. Um dia ele vai morrer, vai ser sepultado. Agora a alma, ela tem o destino dela. Se ela tiver Cristo, com Cristo de verdade, ela tem um lugar melhor, vai morar com Deus. Pode ter religião, pode fazer parte de uma igreja, mas se ele não fizer parte da família de Cristo, se não tiver Deus como Pai, ele está perdido. E a salvação também, ela nunca é e nunca foi pelas obras. A salvação é inteiramente pela fé, verdadeira fé em Cristo Jesus. Porque não é a fé que salva, porque existe a fé morta. Mas a fé, ela é o meio que leva a pessoa a crer no Salvador Jesus. Vocês abrem em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que lá está escrito assim o que Paulo disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós percebemos, por este texto, nada disto é de nós, mas é inteiramente de Deus. Porque a salvação, ela é uma ação concluída, que está totalmente em Cristo, na base de nossa fé, da nossa confiança. Tudo é pela misericórdia de Deus, que tem um efeito presente. A salvação, ela tem um efeito presente na vida daquele que crê, e não no futuro, esperar chegar um dia no futuro, para saber se vai ser salvos ou não. Porque no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, o próprio Jesus disse: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Morte o quê? Espiritual. Então, mas ainda, por ser completa, falando da salvação, no retorno de Cristo. Porque nós somos salvos, a nossa alma está salva, mas o corpo ainda não.
O corpo está sujeito a muitas fraquezas, pecados, nós pecamos, mas este pecado nosso, nós pecamos, ele está perdoado, está na conta de Cristo, passado, presente e futuro, ele já pagou. Agora, a salvação completa, quando nós deixar deste corpo, aí não pecamos mais. Aí está completa. Mas aí para ser completa com o corpo glorificado, na volta de Cristo Jesus, no retorno de Cristo, porque na esperança fomos salvos. É pela fé, nós fomos salvos na esperança. Nós temos esperança. Nós temos fé que vamos morar com Jesus. No fim, vamos ter os nossos corpos glorificados, corpo novo, para ir morar com o corpo, começando pelo milênio e depois novos céus e nova terra. Todos seres humanos, todos homens, necessitam da salvação de Cristo Jesus, através da fé, porque nós não vemos, mas nós cremos, sentimos a presença dele em nossas vidas, pelo Espírito Santo, e esta fé é como um dom de Deus. O pecador depende do dom gracioso de Deus e de mais ninguém, para viver eternamente com ele, eternamente. Se morrer sem Cristo, vai viver eternamente longe dele, começando desde o momento que crer, desde o momento da conversão, do novo nascimento, porque a obra de Cristo na cruz, Cristo foi o nosso substituto, porque ele morreu em nosso lugar. Jesus sofreu na cruz, equivalente ao inferno, em nosso lugar. Nós que merecíamos e merecemos o inferno, mas nós não vamos para lá. Quem tem Jesus, como João disse na sua epístola, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, vida eterna. Ele não falou quem tem igreja tem a vida. Por que a igreja não salva? Mesmo sendo a batista, qualquer igreja. Porque a igreja somos nós, pedras vivas. Somos seres humanos, somos pecadores. Então um pecador não pode salvar o outro. Deve entender bem que fala que a igreja não salva. A igreja batista, ela prega quem salva. Ela ensina como salvar a alma através das escrituras, através dos evangelhos e das cartas de Paulo, de João, de Pedro, etc. Olha, então é por isso, quando fala igreja, a pessoa pensa no prédio. A igreja somos nós. Então, agora no versículo 9, aí ele fala: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora está o lugar das obras. Quando ele fala que as obras não salvas, é as obras boas, é caridade. Aí ele fala que nós somos feitura sua, feitura de Deus, nascido de novo, criados em Cristo Jesus.
para as boas obras. Aí está o lugar das obras do cristão. Então ele nos salvou para fazer-nos santos, filhos e filhas, para sermos também portadores de sua imagem. Olha a responsabilidade do cristão que tem Jesus. Nós somos portadores da sua imagem. No bom testemunho, o bom testemunho do cristão. Fomos designados para uma vida cristã santa. Não uma vida ímpia, impura, viver no pecado, com o caráter de Deus, a índole de Deus, o caráter divino, e não somente o caráter humano. Nós, como homem humano, devemos ter um bom caráter. É o dever de cada cidadão ter um bom caráter. Mas tem o caráter cristão. Porque ser um bom caráter como um homem, mulher, jovem, isto não salva ninguém. Até então, o inferno está cheio de gente boas. Olha, obras boas não levam para o céu, ninguém. Obras más não leva ninguém para o inferno também. O que leva para o inferno é a rejeição a Cristo Jesus. Porque aquelas obras ímpias é resultado de que não tem Jesus. Obras espirituais. As obras espirituais devem ser mais que as obras carnais. Feitura dele, ele disse, como resultado da salvação do novo homem, com uma fé viva, uma fé não confundida. Olha, vamos ver em Salmos 25, 3. Fala confundida. Olha bem, o que o salmista diz aqui em Salmo? Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. No versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Então o salmista está falando para o Senhor: ensina-me os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, teus caminhos, caminho estreito. E nós cristãos devemos, depois de salvo, pedir para Deus nos ensinar, através das Escrituras. Abrir mais nosso entendimento. E no 5 ele diz assim, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. O cristão está esperando todos os dias para o dia do encontro com Ele. E nele pede, guia-me na tua verdade, irmãos. Daí devemos orar e pedir para Ele nos guiar, nós na verdade, para que nós não venhamos vacilar, porque nós vacilamos, nós somos fracos. Nós estamos nesse tabernáculo aqui, cheios de fraquezas,
mas nós devemos estar cheios do Espírito Santo, que nem sempre nós estamos cheios do Espírito Santo. Aí ele fala aqui no 11, de Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ele falou, lembra bem que vocês eram gentios na carne, vocês eram estranhos. Tem muitos hoje estranhos, estão na carne, não estão em Cristo Jesus, porque não estavam em aliança, em união com Deus, porque a circuncisão física debaixo da antiga aliança, que era a sua prova externa, e não interna, falando do coração e da alma. A circuncisão hoje ela tem que ser lá de dentro, uma cirurgia que faz no coração da alma, lá do ser. Desta maneira, com respeito, os judeus, em contraposição da circuncisão feita pela mão, e não tinha o coração circuncidado. Ele fala, no outro tempo, na carne, serve para nós, irmãos, no outro tempo, na carne, por mãos humanas, o oposto dessa circuncisão, que é a circuncisão espiritual do coração. Agora vamos no versículo, começando no versículo 1. Olha o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha bem, ninguém nasce salvos. Religião não vivifica ninguém. Ele fala aqui, vivificou. Que morte será esta que o apóstolo está falando? Morte o quê? Se estava tudo vivo, andando, comendo, bebendo, gozando esta vida. Mas morte do quê? Morte espiritual. Morto espiritualmente. Quem não tem Jesus, não tem Jesus habitando nele, dentro dele, não tem o Espírito Santo, está morto espiritualmente. Devido ao pecado original, que ninguém está livre dele. Novamente eu vou falar mais uma vez. A salvação pela fé e pelas obras começou lá no jardim do Éden, quando Adão pecou. Quando Adão desagradou a Deus, quando ele desobedeceu, que ele comeu do fruto que estava no meio da árvore, no meio do jardim. Quando Deus disse não coma, e o homem gosta de desobedecer a Deus. Ele comeu, abriu os olhos e viu que estava nus. Sentiram vergonha. O que eles fizeram? Fizeram vestes. Eles com suas mãos, de folhas, de figueiras, de árvore, tamparam. Deus não aceitou ali que está começando a salvação pelas obras. Obra humana. Deus reprovou. Não aceita. Teve que sacrificar um animal inocente. Esse animal não tinha nada a ver com aquele pecado de Adão. Teve que derramar sangue. E fez suas vestes de pele. Então vem até hoje. Aquilo estava mostrando em figuras que um dia o Filho de Deus ia ter que morrer na cruz, derramar o sangue para pagar os pecados da humanidade, inclusive de Adão, de todos. Só estava um casal, não tinha ninguém mais. Não tinha. Entrou o pecado no mundo. Então,
O homem, por natureza, uma depravação total, que é o estado natural de todos os seres humanos, até quando não vem para Cristo em fé. Porque depois ele é uma nova criatura. Ele peca, mas não vive na prática do pecado. Tem uma grande diferença. De a pessoa que não é nascida de novo, ele vive em rebelião contra Deus contínuo. E depois, quando ele aceita Jesus, ele não tem mais aquela rebelião. Ele ora ao Pai em nome de Jesus, ele confessa os pecados, ele evita o pecado, como que Paulo disse. Paulo disse que todas as coisas eram lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ele falou: todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então o cristão não deve ser deixado ser dominado pelo pecado, porque pode acontecer algo na vida dele. Porque Deus conhece os corações. Então a humanidade sem Deus, ou quase toda a humanidade sem Deus, sem salvação, comportam-se dentro desta esfera deste mundo, no curso deste mundo, da educação deste mundo, na transgressão e pecado, vivem sem luz. Corresponde ao feito de que Satanás, ele é o chefe. Satanás, ele é o que encabeça quase todo o sistema deste mundo em ofensa contra Deus. Quase todo. Satanás, ele encabeça, ele é o chefe. Porque Deus, próprio Jesus, ele disse assim, lá em João 8,44, olha a coragem. Eu vou esperar um pouco os irmãos abrir lá para ver, para confirmar. Agora, por isso, está operando para a desobediência cada vez pior. O mundo está cada vez pior, distanciando o homem cada vez mais de Deus. Duro de dizer, e eles são difíceis de aceitar. Jesus disse para eles, Jesus conhecia os corações. Nós não dizemos isso, né? Usamos o que Jesus disse. Jesus disse para eles, vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha, Jesus disse. Então existe, também lá na Epístola de João, também, capítulo 13, ele fala que existe duas classes de pessoas na face da terra: filhos de Deus e filhos do diabo. Duro de dizer esta verdade, mas é. Ele não falou que tem a terceira: salvos e perdidos. Todos são criatura de Deus. Queira ou não queira, Deus, ele é Deus de todos, mas Pai não é. Porque no Evangelho de João, no capítulo
Vamos ver para não errar, vamos ver. Capítulo que é. Capítulo. Lá para o 13, 14, 10. É. João 12. Obrigado. Olha, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Creem no seu nome. E também, o Senhor, ele rebate com severidade as afirmações espirituais feitas por aqueles judeus, chamando de filho do diabo. Satanás era o criador da mentira. Satanás. Seu reino inteiro é trevas, em totalidade. Irmão, não vou estender muito, meus amigos, porque nós começamos atrasados, mas não vou até atingir a hora, já são 11h13, vamos finalizar. Mas fico com estas palavras. Pela graça sois salvos, falando para os visitantes. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Olha o que quer dizer. Não vem de vós, que não vem de nós. Paulo diz, é pela graça. É um favor de Deus, misericórdia de Deus. Não vem de vós, ele está falando. Isso não vem, é dele. Por quê? Para que ninguém se glorie. Olha, para ninguém se gloriar, é para humilhar e não dizer eu mereço, eu fiz por ter essa graça. Não, então ele falou, não é para gloriar, para que ninguém se glorie. Senão o homem gosta de gloriar. Chega lá nos céus, vai dizer, eu estou aqui porque eu guardei bem a lei, eu servi bem a igreja, fui um bom religioso. Não. Cornélio também era um homem temente a Deus, em Atos capítulo 10. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que fazia oração todos os dias, fazia caridade, mas não era salvo. Por que ele não era salvo, que sabemos? Que precisou que Deus mandasse Pedro ir lá pregar para ele. E pregou para ele. O que ele fez antes? Ficou tão feliz que convidou o parente, convidou os amigos, tudo para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir. Porque ele fazia tudo. Mas o importante ele não tinha. E tem muitas pessoas hoje, pessoas caridosas, pessoas religiosas que têm tudo. Que faz boas obras melhor do que alguns cristãos, ou todos cristãos. Tem pessoas religiosas que na sua crença, na sua fé equivocada, está sendo fiel à sua igreja. De domingo de manhã lota o templo, fica cheio. E como os salvos, os batistas, em todo lugar. Porque nós somos livres. Deus não obriga, Deus quer misericórdia e não sacrifício. Amém?